Go ahead. Make my day. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Lookcast. Eu sou a Letícia. Eu sou a Alice. Eu sou o Paulo Gustavo. Eu sou o Rubem. Eu sou a Daniela. E esse é o Lookcast. Roda a vinheta, Paulo. Adoro a maneira como a Dani fala o nome dela. Eu Tem sou uma- a Daniela. Daniela. Você não é a Daniela, você é a Dani. Não, eu tô Você não sabia? Você é a Lê? Não te É. contaram? Você é a Não. O Ru é o Ruhu. Ai, que coisa meiga. Ele gostou. Ele sorriu amarelamente. Ele não contou pra gente. Isso é bom. Stop. Quem que chama de Ruhu? Não pode falar. Não pode falar. É o mesmo Eu que... sei, o Edu É alguém dos desse materiais. prédio, nossa. Não podia falar. Sem o menor suspense. Isso aí não vai pro ar, né? Vai. E em preto e branco ainda por cima. Não, se for em preto e branco, tá valendo. Pô, eu consegui fazer o foco de luz em cima dela. Ah, mentira. Então, Ele vamos ver isso aí. fez. Bom, Então, eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês consideram um clássico? Olha. Tem uma polêmica. Tema polêmico? Vai. Eu quero de cada vez. Eu quero ser tenho- o último. Eu tenho uma resposta pronta. Mas eu vou Diga. esperar vocês. Ai. Ah, tô bem pedante hoje, assim, Tá. bem arrogante mesmo. Ah, posso falar? Pode. Pra mim, um clássico é... Estamos falando de filme, né? Sim. É sobre só filmes, pra deixar aqui o em podcast? parênteses. Mas Somos ainda é. sete. Ainda é. São tá? carros. Sobre filme. Não, tudo bem. Ferrari ou Mustang? Clássicos, pra mim, são aqueles que ultrapassam qualquer geração. Entende? Ah, matou Eles- a pau. Já Eles matou a pau. permanecem durante Sim. muito tempo, independente... Ele é atemporal, entendeu? Pra mim, isso é um Referência. clássico. Exato. Referência E pros outros. que serve de referência pra muitos que vão vir futuramente. É isso. Ó. Vamos acabar? Eu acho que Acabou. Então valeu, Tchau. obrigada. Eu acho que a palavra-chave é meio essa, de ser atemporal. Um filme que resiste às areias Do tempo. inexoráveis do tempo. Não, Uau, calma. O opa. inexorável é a cereja do bolo. Fala, Dani. Não, eu concordo com a Alice. Eu tava pensando, na verdade, eu tinha uma discussão interna, porque eu pensava assim, será que clássico eu posso considerar que nem em artes, que eu considero uma obra renascentista e moderna, apesar de tal ano, entendeu? Só que aí, colocar o ano torna muito genérico a produção, entendeu? Sim. Tipo, Tempos Modernos, pra mim, é um clássico e reverbera até hoje por causa da sociedade. Então, tipo, é algo que vai passar de gerações e gerações. Agora vai outros filmes como... Ai, gente, um clássico que todo mundo considera um clássico. Sei lá. Titanic. Então, eu acho Titanic, vocês acham clássico? Eu acho. Você acha? Eu não sei. Pra mim não é clássico. Pra mim é um clássico. Não sei se foi a época que eu assisti. Mas eu entendo muito o que você falou, porque realmente tem um conceito de clássico na história da arte. Sim. Mas eu acho que hoje o conceito deu uma mudada, assim, no contexto geral, né? E aí eu acho que é isso. Não, mas eu acho que clássico sempre é essa ideia. Não, mas é que ela tá falando que tem o classicismo, tem tem uma... marcações. Tipo, de tal ano, Entendeu? se considera moderno. Tipo, tal, era, tal né? ano. Tem a era contemporâneo. renascentista, era não sei o que, romantismo. Não, mas em cada um deles pode ter um clássico específico. É. Sim. Tudo bem. Mas O clássico o- abrange tudo. O Titanic é um filme que é velho, né? Não necessariamente um clássico. 98. Velho? Não acho. 98. Titanic? Velho. Tempos modernos é bem Tempos modernos é velho. Não, eu não, acho- peraí. Uma coisa é clássico, outra coisa é cronologicamente a produção de um filme. Se for falar de cronologicamente, o filme Titanic é um filme moderno. E o Tempos Modernos é um filme antigo. Então são duas coisas diferentes. É. Clássico, eu acho aí- nessa E aí essa que tá a toada que é discussão. legal. Essa é a discussão muito boa. Essa que é a discussão. Um filme clássico tem que ser antigo? Eu acho que não, porque Não. eu considero a origem um clássico. Pelo menos. Não, dentro dessa construção eu acho perfeita essa análise, sabe? De você, que é uma coisa que não depende do tempo, ele foi construído dentro de uma determinada situação, que você fala assim, pô, se ele tivesse sido feito 100 anos antes ou 100 anos depois, tipo uma pintura, né? Sim. 100 anos antes, não importa, a vida dele está ali, o fato dele estar, o que acontecer em volta não importa. Ah, então entendeu? é que eu acho que hoje tem as pessoas que colocam clássico como um gênero de filme e outras como termo, que é o que a gente tá colocando, o Sim, termo como clássico. um conceito. É, Uhum. e o gênero são os filmes antigos. Geralmente
preto e branco. Todo mundo acha que clássico é filme antigo. Mas eu acho que tem uma questão da idade que pesa, que é o seguinte. Eu acho que... E ele olhou pra mim, idade e peso. Não, ei, Não dá. não! E apontou o dedo ainda. Não. Falei porque você levantou essa bola. Não! Não, já era. Na internet agora, nesse exato momento, acabou pra mim. Vai lá, continua. Vou ficar 2 meses sem aparecer no podcast. Não, que você tinha falado a questão do tempo, eu concordo com isso de o clássico, ele é um filme relevante sempre. Então, se você pegar Cidadão Kane, se você pegar Tempos Modernos, continua relevante hoje. Mas eu acho que Parasita, por exemplo, que é um filme de uns 3 anos atrás, ele é um clássico? Eu não acho. Eu Eu acho assim, ele tem uma linguagem inovadora. Eu acredito que ele irá se tornar um clássico. Então, o esse é o tempo determina. Eu acho que talvez o filme precisa Aí ter uma que tá a certa idade. discussão. Então, talvez o filme precisa ter uma certa idade pra ele se provar que resistiu às areias do tempo. Mas aí o Isso. Porque fica difícil essa, por exemplo, Jurassic Park, você já considera um clássico? Sim. Sim. Eu considero. Sim. Não é um filme tão antigo, né? Pô, pra Letícia é época da década de 90. 93. Mas assim, não um filme, né? Não um filme da década de 60, 70. Um filme da década de 90. Mas eu acho que já teve tempo suficiente pra gente olhar pra trás e ver que ele realmente permanece a relevância dele mesmo nos dias de hoje. Mas eu acho que isso prova o conceito que a gente concordou, que é algo que ultrapassa gerações. E quando o filme é muito novo, realmente não tem como a gente provar isso, se ele realmente vai sobreviver. Mas a gente consegue especular. Por exemplo, Sim. Parasita, eu acredito que vai sobreviver, porque... Avatar, eu acho. Então, vários Avatar. filmes. Avatar, Esses 10 na minha anos. opinião, Avatar não tem os requisitos mínimos pra ser considerado um clássico. Não tem. Assim, de roteiro, edição, de, sei lá, Ele vai entrar numa outra categoria, que é o que Cidadão Kane efeitos também visuais. Não, mas o Cidadão Kane, ele revolucionou roteiro, Mas o edição. Avatar, mas é isso, O mas Avatar assim, não tem essa revolução. você- Ele revolucionou o 3D, né? A técnica Mas o 3D não vingou, né? Não, também não. A técnica de motion capture, que é captação. realmente revolucionário nesse filme. Mas assim, o Senhor dos Anéis já tinha feito com o Gollum algo Não. muito impressionante. Sim, mas não chega aos pés. Porque o Gollum, na realidade, não é motion capture, tá? É uma pessoa, eles uma- acharam o Gollum na caverna. Cara, é horrível esse cara aí. Não, na realidade, são as duas coisas. É motion capture e uma outra técnica lá, que é o negócio de fazer o corpo inteiro. Mas aí entra na questão seguinte. É clássico porque ele fez uma revolução tecnológica em um determinado momento, ou ele é clássico porque o conjunto da obra revoluciona? No caso de Parasita, daqui a 15 anos, eu não acho que alguém vai falar assim, putz, esse era um clássico do cinema coreano. Então, aí não. Vai falar assim, ele ganhou o Oscar. É um filme bom. É. Só. Mas Não, aí você eu acha que não também vai virar um tenho clássico? uma coisa. A história do cacete. Aliás, Será que ele não vai arrepiante. virar um cult? Em vez de um Ah, clássico? Mas está na linha Acho que do já cult. é. Então, Você acha que qual não que é a é? diferença do cult pro clássico? O O cult é mais... não tem... Não... É mais popular, pode ser qualquer filme. Não, e ele não tem essa Ué. questão do tempo. O que é um cult filme pra mim? Vamos lá, pra mim. O que é cult filme pra mim? O primeiro Pulp Mulan. Fiction. Eu curto pra Desenho caramba. animado? Eu acho do Um cacete. cult? Não. Não. O que é pra mim? Não tô falando que é o cult pra desenho animado? Pra mim ele é Pra cult. mim, Mulan, desenho animado, é um clássico. Clássicos da Disney. Aí, ó. E é um clássico moderno. Toy Não é? Story também, é antigo. Oi? Toy Não, Story. Toy Qual? Story. Toy Story? Não, Toy Story. Não, todos Não, os Toy filmes Story de... Pode ser Todos considerado um os filmes de clássico. princesa são clássicos da Disney. Esses mais antigos. Todos? Quase De todos. princesa, De claro. princesa. Branca de Neve, Bela Adormecida. Isso. Sim. Os bem São mais... clássicos da É. Disney. Eu acho que vai Concordo. até... Cinderela. Depois já não tem mais. Agora, uma pergunta relevante. Pra ser clássico, ele precisa ser bom, tipo, digno de Oscar? Oh, meu Deus. Nem Não, sempre. é que o Oscar não necessariamente é o parâmetro Não, de que é um filme tudo bom, bem, mas eu acho que vocês o filme entenderam. precisa ser bom. Precisa Acho ser que, bom. acho que não dá pro. Então, eu acho que não dá pro filme ser clássico. Ele pode ser muito bom num aspecto, Eu tenho mas eu acho que não pode ser ruim nos outros. Acho que não pode ser, tipo, um roteiro ruim, mas ele tem um efeito visual Não, incrível e vai virar um Mas clássico. aí que tá, essa é a pegada. uma pergunta pra Dani, hein? Tá, a pegada é a seguinte. Pra mim, É, dentro pegar fácil. do conceito de clássico, tem que ser assim, é uma história que ultrapassa o tempo. Então, por exemplo, Rastros de Ódio. É um faroeste, anos 50 e tal. Eu já assisti esse filme uma porrada de vezes, né? Já discuti com pessoas que entendem mais de cinema do que eu. Sou um cara que eu gosto, não sou um... E quando eu falo assim, que se você tirar o cenário faroeste, deixar aqui,
e colocar qualquer outro cenário, sei lá, anos 90 em Nova York. Funciona. Casablanca é outro filme que é interessante. Casablanca se passa na Segunda Guerra Mundial e tal. Você tira a Segunda Guerra Mundial e bota lá nos anos 80, na época da quebra da Bolsa, né? O filme vai funcionar. Eu acho que o clássico, a grande coisa em relação ao clássico é o fato de que ele junta muita coisa, tecnologia, né? Mas o centro de porque ele funciona é porque a história é muito bem contada. Quando a história é bem contada, por exemplo, Tempos Modernos. Por que é uma história bem contada? É um filme que foi feito com o som já no cinema. Por que ele resolveu contar uma história, né, sobre, digamos assim, diferenças de classes sociais, numa época que todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Já tinha passado a Depressão Americana, né? Tudo bem, estávamos ali no limite da guerra. Por quê? Porque o vigor da ideia da história é tão boa que, outra vez, tira os tempos modernos, sabe, aquele momento da história ali, e coloca outro cenário, ele vai funcionar, porque a história é muito boa. Sim, eu concordo. Deixa eu fazer uma pergunta pra Dani. Agora sim. É clássico ou não? Velocipastor. Nossa! É um cult. É um cult? Cult. Ok. Não, eu acho que é trash. Hã? Eu colocaria ele... Aí, ó. Mas ele não pode Então, ser um clássico trash? Pode. Então, Pode, não, então. eu acho que o trash não pode ser clássico. Não, ele pode Ele ser pode cult. ser um clássico. Mas ele pode ser cult. Pode ser cult. Mas não pode ter um clássico trash? Nossa, dos trashes esse daqui é um clássico. Não, mas Não, tudo bem, mas a gente entra numa questão semântica de você pode se apropriar da palavra clássico Mas é essa a discussão. Esse é o clássico da aventura. Um pra clássico adaptar da maneira que você quer. Mas eu acho assim, cult é de culto, né? As pessoas cultuam aquela obra. Tem um filme, por exemplo, legal. Você pode cultuar um filme ruim. Igual do filme, teve o filme que o Seth Rogen que fez com o James Franco. Qual? O A Entrevista? O entrevista do Não, o filme O do- artista do O Artista do Desastre. O Artista do O Artista do Desastre é baseado no que eles brincam o pior filme da história, E é que ruim. virou um cult as pessoas Sim. começaram a cultuar o filme Porque é o pior da história. porque é de tão ruim que ele é. Então eu acho que um filme ruim pode ser cult, mas pra ser clássico eu acho que ele tem que ter alguns requisitos de qualidade. Verdade, de... Não, tem que ter é o tal negócio. Tem que ser uma história que todo mundo... Pô, é uma puta história legal. Independente se você gosta de ficção, não importa o gênero. Importa que a história é contada de uma maneira que você fala, pô, que legal. Por exemplo, Guerra dos Mundos. É um filme de 50 e alguma coisa, tá? Por que ele é considerado um clássico da ficção científica? Porque é a primeira adaptação feita de um texto do H.G. Wells que não tinha... do texto do livro Guerra dos Mundos. Depois você vê outras versões, até mesmo do Spielberg, que é muito engraçado, né? Porque todo mundo sai do cinema e fala assim, pô, quer dizer que aquelas máquinas infernais destruindo todo mundo pegaram uma gripe e morreram, é isso? Ninguém podia imaginar. Até 2020, quando de repente fazia muito sentido o que aconteceu no filme. Né? Na história que o cara criou em 1800 e abobrinha. Não a invasão marciana, mas o vírus que matou os marcianos. Né? E o vírus estava aí, por aí, soltinho. Né? Eu gosto muito dessas discussões, porque assim, cult é uma coisa, trash é outra. Eu adoro Sharknado. Olha que coisa mais absurda de ruim. Sharknado. É tão ruim que fica bom. Né? E que você começa a rir, né? Porque assim, e é engraçado porque o criador desse gênero, né, de filme B, entre aspas, é o cara que deu a oportunidade a todos os grandes cineastas que a gente conhece. George Lucas, o Coppola, né? Todo mundo trabalhou nos filmes dele, da American Films, lá dos anos 60, uns filmes da Ave Maria, que são, assim, fantasticamente ruins, mas são trash, ou são cults. Por exemplo, tem um que eu acho maravilhoso, O Corvo, né, do Edgar Allan Poe, que não tem nada a ver com o raio do poema, mas tem uma história de fantasia com bruxo e tal. Filme. É? Eu não Tem, sabia acho que que o tinha um ator filme. Não, tem o filme do filho do Bruce Lee. Você tá falando desse filme? Não, Ah, esse bom. é outro. Esse aí é um filme cult. Porque tem uma história que você fica, porra, mais em função do que aconteceu nas Dos filmagens bastidores. do que o próprio filme, porque o filme é baseado numa história em quadrinho. Que, aliás, é baseado na vida real do cara que criou, que é tudo aquilo que acontece com ele no começo do filme. Violência, morte, estupro, tudo aconteceu com o criador. Aí, para fazer a catarse dele, ele criou a história.
E um filme que tem uns ratinhos fofinhos e você molha e eles viram demônios. Gremlins. Isso. Cult. Clássico. Eu acho que é um clássico. Eu acho que é O um primeiro clássico. o segundo nem tanto. É, Esse não, o foi primeiro. nada. É difícil o segundo ser. Tirando talvez Poderoso Chefão, Star Wars, né? Não, o Império Contra-Ataque do é cacete, o melhor filme. é É o verdade. melhor Star Wars. E Poderoso Chefão, a trilogia inteira é incrível. Star Wars também, né? A primeira trilogia é muito boa. Inteira. Eu gosto muito do Poderoso Chefão, do terceiro filme, porque é muito impactante a questão da relação filha, pai e crime, né? Mas foi uma nhaca, porque o Coppola botou a filha dele para trabalhar, ela virou uma tremenda diretora, mas foi estilizada antes das redes sociais, né, pela mass media. Mas olha que porra, eu não achei nada demais, mas tudo bem. Pode falar. Eu queria lançar uma pergunta. Vocês acham que Meninas Malvadas é um clássico? É, É um clássico. eu também ia fazer essa pergunta. É um clássico. É um clássico. Então, porque Mentira tem os clássicos dos gêneros, né? Também. Então, vai ter o ela clássico da sobrevive- comédia. ela sobrevive. E Eu quando ele acho- falou de sobrevive trash, até ele falou hoje. que não, né? Quê? Aí agora ele tá falando de gênero, pode. Eu falei que não? Não, pode Não, ser ele, clássico. ele falou que ele não achava que trash poderia ser um clássico, simplesmente porque é ruim, entendeu? Mas trash não é ruim. Não, assim... Tem coisa que é Tem, ruim. tem coisa que é ruim, Pelo amor de mas em Deus. qualquer gênero. Sim, Ah, ué. então. Não, mas em termos de produção, de roteiro, é realmente com uma Ai, qualidade gente, menor. eu amo Não, trash. eu gosto Eu também, amo mas- trash. Não, eu tudo acho bem. que dentro Tem do que- gênero realmente tem um clássico. Tem clássicos Mas e não, clássicos. concordo. voltando pra. Não, é porque Meninas assim, Malvadas. a minha questão do clássico trash, assim, é meio que um paradoxo do tipo, o clássico tem que ser um filme bom, e daí você tá falando um filme bom Então, mas aí dentro a do sua- gênero ruim. É a sua definição Entendeu? de bom. É. Não, Sim, não é mas, dele. mas a existem, definição geral. existem Mas aspectos dentro- técnicos pra gente definir o Mas que Não, é eu tô filme falando bom assim, ou dentro não. do você que tá gênero- definindo que clássico tem que ser bom. Não tem que ser bom o filme? Então, é a sua definição. Não, mas é a definição. Um clássico é clássico porque ele é bom. É. Ou porque ele sobrevive. Mas, pra por ele, tempo. mas como o filme Sim, ruim mas- vai sobreviver ao longo do tempo? Porque ele impactou muitas pessoas. Quer dizer, sobreviver não, mas ele vai ter relevância... Porque ele impactou pessoas, as pessoas lembram dele. Eu acho que isso é Releitura. importante também. Ele fica na memória, independente de ser bom ou não, ele tá ali na Mas eu memória. acho que o clássico tem que ser mais do que ficar na memória. Eu acho que tem isso ele tem que manter a relevância. É. Às vezes você lembra um filme, mas você sabe que ele não funciona, que a história não... Não, mas eu quero saber assim, qual clássico você assistiu? O que você assistiu de clássico? Ah, você assistiu. Me dá uma dica. Um clássico. Ah, eu assisti tal filme. Calma. Titanic, eu achei. É que pra mim Titanic é um Não, clássico. aí, não estou invadindo a premissa. O que eu considero clássico? Então, o que você considera clássico você assistiu? Então, Titanic, e você? Ah, eu já falei a origem, mas agora vem na minha cabeça Psicose. Ah, é Psicose também. Beleza, você. Eu tinha esquecido. Poderoso Chefão. Certo? E a senhora? Então, eu falei o clássico dos clássicos dos clássicos, que é Tempos Modernos. Mas acho que eu vou colocar... sei... Gremlins. Boa. Os ratinhos. Corra, que é novo. Isso. Seria um clássico? Ainda não. Eu acho que tem É, algum não. Pode ser que potencial, sim. é. Ele Porque deve- pra mim já é. Já a é história, clássico. sim. Mas quem quiser tirar dúvidas, obviamente que é meio. Não é tendencioso, mas tem uma certa origem. É só entrar no American Film Institute. Lá tem os 100 filmes X de tudo quanto é área. Então tem as 100 melhores comédias. É onde, no nosso papo anterior, eu falei sobre o Darth Vader. Que ele estava entre o primeiro lugar e o Hannibal, né? Só que aí depois... O Silêncio dos Inocentes, pra mim é um clássico. Clássico, Com certeza. clássico. Eu assisti clássico, e amo é. a O trilogia roteiro toda. é fantástico. Outra vez, tira a história como é que é, contemporânea e bota ela no passado. Ou bota ela no futuro. Ela funciona. Não é? né? Aliás, tem até um exemplo disso que é o Sete Samurais. Você falou semana passada. Sete Samurais, um filme clássico. Esse é clássico mesmo, ganhador de Oscar, independente de qualquer coisa. Aí, os caras fizeram o seguinte. Os caras pegaram a ideia dessa estrutura e colocaram num filme chamado Sete Homens e um Destino. Certo? Ok. Ok. Então, Eu veja. pensei na minha bolsinha. Do 7. Ai. Tirou ele do Japão feudal e botou num faroeste. E a história funciona. A história é a mesma. E ela funciona. Um outro, Matar ou Morrer. É isso, Matar ou Morrer. Que é a história de um xerife numa cidade. Ele sabe que ao meio-dia vai chegar um trem
que vai estar com os chefes dos caras que ele prendeu, então ele vai lá e vai matar todo mundo, e ele não tem ajuda de um filho da mãe na cidade. Todo mundo se acovarda, inclusive o delegado que trabalha junto. Tá? Pois bem, tira-se o West e coloca ele num filme que não é um clássico, é só uma ficção, mas a história é muito boa, que é Outlander. Outland, Comando Titânico, que se passa na lua de Titã. Né? A mesma história, só que se passa no espaço. Então, assim, qual que é o X? Pô, a história é boa, vai virar um clássico? Não, nem sempre. Por muita coincidência, os 7 Homens de Destino virou um clássico do faroeste. Inclusive porque na época não tinha mais nada, né, para falar, mas isso também é bom. Isso não... Nos anos 60 era só esse. Entendeu? Eu gosto muito disso, mas... Eu vou falar uma coisa. Vocês estão batendo na tecla que tem que ser um filme, tipo, nossa, muito bom, com roteiro fechado. Eu tô pensando. O quê? Não, fala, deixa eu ver. Não tô falando que é ruim, eu adoro o filme, inclusive assisti, pra mim é um clássico. Curtindo a Vida Doidado, Sim. O Clube dos 5. Clássico, Amo. todos clássicos. Não, o John Hughes, acho que todos... E assim, Gatinhas e Gatões. eu adoro... Gatinhos e Gatões. 16 Candles, Sim, Gatinhos e Gatões. sim. Acho que é. E tem também o... Qual é o Não outro tem dele? o- A Garota Rosa Show. Rosa Não tem um Choque. roteiro inovador, tipo, meu Deus, que história Não, maravilhosa. mas ele é bom. Mas- Ele ele é é bom. E ele mantém a relevância dele. Se você assistir hoje, o Clube dos 5, ele funciona igual. Sim. Tem vários filmes, inclusive, que... Que repetem repetem a Então mesma é isso, premissa. eles servem como referência. Sim. E não necessariamente precisa ser um filme, sabe, cult. Não, ele não precisa ser super nananã. revolucionário. Mas eu acho que então. todo clássico é um filme bom. Por isso que Meninas Malvadas é um clássico, Isso mesmo. porque todo mundo lembra até hoje. Mas é um filme bom. Regina É um É filme um bom, filme bom. divertido. Ele é um Foi filme bem escrito pela Tina construído. Turner. Tina Fey. Fey. Então. Sim. Eu falava Tina Turner. É que ele é, Aquela que passa. ele é moderno, né? Ele é atual. Século XXI. Enfim, E... Eu não queria falar muito... Não, desculpa. Não, você vai- pode falar. Não, é que eu não queria falar muito das Malvadas, porque isso pode... É outro tema de outro podcast. Mas eu acho que Meninas Malvadas, ele tem algumas premissas que destacam ele do gênero, entendeu? Ele tá acima da maioria de... Ele é uma comédia romântica? Comédia adolescente? Comédia adolescente, é né? um teen. É, Entendeu? Mas eu acho que ele tá acima das outras... da média. Da média, entendeu? De filmes. Mas, por exemplo, comédia adolescente são todos do John Hughes. Acho que a única coisa, o único filme dele que foge, que foi um dos últimos, inclusive, que é Dutch, com o Ed O'Neill, né? Que é ele pegando o filho a filha da namorada dele e tal, num colégio particular, e o garoto é meio, sabe, nojentinho e tal, eu sou milionário e tal, e ele tem que trazer ele de um lugar para outro, né? E é exatamente no final de ano. Então ele passa um monte de série de aventuras, então, que ele reprisa essa ideia, não é o último, então, reprisa a ideia em Antes Só do Que Mal Acompanhado, que para mim é um filme, esse para mim é um puta clássico da comédia, né? Porque o grande barato de alguns filmes é o seguinte, você vai assistindo, e de repente você toma uma paulada no meio da telha, no final, puta que bosta. Isso é um filme interessante. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas assistam Plane, Trains and Automobiles, que é o último grande filme do John Candy, né, que faleceu depois, e com o Steve Martin. Uma dupla que Esse é o do... Que eles um pega carona com o outro, caminhão. Isso, Puta, é muito divertido. John Hughes, né? Então, e voltando, né? Você pode ter o filme cult dentro do trash. Pode ter o filme, um clássico, dentro de uma comédia romântica. Eu acho que o que você não pode perder de perspectiva é o seguinte, o filme te agrada em que ponto? Né? Eu tenho um desenho animado que poucas pessoas gostam, mas quando eu vi ele no cinema, assisti 7 vezes no cinema quando não tinha videocassete nem nada, que é o Heavy Metal Universo em Fantasia. Por quê? Era um desenho de uma revista que eu lia, não tinha no Brasil, era uma revista importada, que custava caro para diabo, tá? Que é uma antologia de ficção científica, fantasia, terror, em alguns casos. Segundo, a trilha sonora era só composta basicamente de bandas de heavy metal. A trilha demorou um baita tempo para sair em CD por causa de direitos autorais. Então tem Journey, tem Black Sabbath, tem Deep Purple, tem um monte de caras assim, né? E é uma história que vai engatilhando uma com a outra de uma maneira que, putz, isso aqui... E ele virou um clássico da animação. Principalmente também porque ela é ousada
ela tem nudez frontal em desenho animado. Não era um desenho animado para criança, né? Então, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade E às vezes você assiste um filme que você gosta tanto dele e que você vê o resultado de bilheteria ou de crítica e fala, eu gosto de um filme que eu considero meu cult, que é Ruas de Fogo, né? Que tem a música lá, I Can Dream About You, o pessoal dançando lá, né? Mas é uma fábula de rock and roll, feita pelo Walter Hill, um cara que só fazia filme de ação e faroeste moderno e tal. O filme, toda vez que eu tenho umas 4 cópias dele em DVD e Blu-ray, né? Toda vez que eu assisto do começo ao fim, e raramente eu adianto, quero ver essa parte. Porque o filme tem essa... Você não vai assistir Casablanca, por exemplo, que esse é um clássico geral. Não, quero passar essa primeira parte aqui, não me interessa o que está acontecendo aqui. Eu quero ir direto para quando eles cantam o hino da França, né, que é o momento chave do filme. Não, eu assisto o filme inteiro. Esse é um barato do filme. Eu queria também fazer uma pergunta sobre clássico, que vocês acham ou não, de um filme mais moderno, sobre cultura pop. O de universo cultura pop, para ver se já atingiu a maturidade. Se o clássico consegue ir nesse nicho. Cavaleiro das Trevas. É um clássico? Não é um clássico? Eu acho que ele vai ser. Acho que ele vai ser. Eu acho que ele já é um clássico porque ele é referência já. O estilo dele já é referência. Eu acho que ele já virou um clássico. Aí é um tal negócio. Aí uma outra, pra mim, eu gosto do filme, acho legal, mas se tivesse 15 minutos a menos, eu não... entendeu? Existem coisas que me incomodam assim. Se o cara que está escrevendo o roteiro não consegue contar uma boa história em, no máximo, 2 horas, tem alguma coisa errada. Pô, mas Poderoso Chefão, Casablanca, o Lawrence da Arábia tem 3 horas. 3 horas. Mas a história que o cara conta em 3 horas. E olha, é um filme que... Quanto tempo demorou para ser feito um outro igual? Não tem. Então, Lawrence da Arábia é um baita de um clássico, mesmo tendo essa duração. Mas eu falo dos filmes em geral, entendeu? Scooby-Doo. É um clássico? Clássico. Qual deles? Qual deles? Filme? O filme. Qual Não, deles? o live action. Com o Fred Prinze Jr., com a Sarah Michelle Gellar. Eu sei que você gosta, que você acha que é clássico. É por causa dos dois. A química dos dois. Eles acabaram casando. Sim. A Sarah Michelle Gellar casou com o Fred Prinze. Queridinho, ninguém te contou esse ótimo. Mas não são casados, mas... Até hoje. Até mesmo. E sumidos os dois, né? Não, ela fez uma série. A última coisa que ela fez na televisão foi aquela série com o Robbie Williams, que foi interrompida porque ele se matou, né? Então, triste. E a série era muito engraçada. Eu falo porque tentaram, nunca conseguiram replicar o sucesso do filme que fizeram, ou um filme tão bom quanto. Não, é difícil, né? Fizeram antes. Então, vocês consideram? Calma aí, desculpa, eu me perdi. Não quiseram replicar o sucesso do Scooby-Doo? Não conseguiram, Não fizeram conseguiram. outros. Fizeram Já viram? vários. Mas vocês acham o Scooby-Doo tão bom assim? Acho um clássico. Ele é veja, Você o não desenho acha? animado, Você não acha? Não! O desenho animado eu acho um clássico. o desenho animado, a série é O clássico. clássico da Hanna-Barbera. Mas o filme... O filme É uma ué. adaptação de um clássico. Gente. Não, mas você acha um filme... Como é? Estamos falando de Scooby-Doo. Scooby-Doo. 2002? 2000... Isso. Desculpa se já caducou o spoiler. Vai ser. Scooby-Doo é o vilão do filme. Mas você só sabe isso no final. Isso é no segundo filme. Não tô julgando o fato dele ser vilão, tudo Ah, bem. Apesar que assim, né? Scooby-Doo não é vilão. Scooby-Doo é... Não, ele era um mala. Não, Pronto, eu todo mala é vilão. Eu só tô querendo Pronto. saber se a gente tá falando do mesmo Mas filme. Isso é o segundo filme mesmo, não é? É no Não. segundo filme. Segundo, né? É no segundo filme. Esquece, o primeiro filme não tem isso. Mas o primeiro vocês acham Os dois, bom cara. assim? Não, o primeiro Caraca, eu acho interessante. não imaginava que Scooby-Doo tinha esse apelo. Pois é. Eu achei um filme Tem. esquecível. As Branquelas também, outro clássico. É um clássico. Isso com da certeza. comédia. É um dos filmes Besterol. mais Pode ser populares. clássico, Rubem? Besterol? Não, mas não é besterol. pode. American Pie é um clássico? Sim. Não, É. mas não é besterol. Ele é quê? só uma boa comédia. O O quê? quê? Besterol, como é que As é? branquelas? Não é besterol. Não? Não. Isso vai ser um tema de um outro podcast. Então, porque não é. Na Mas verdade, American Pie... besterol tá ligado diretamente à estrutura do roteiro. É, por exemplo... Todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico, aí, besterol. É isso aí. Qual que é a estrutura de um besterol? Não. Piadas quinta série. Não, não. É. A estrutura dentro da estrutura. Isso. Então, por exemplo,
Apertem os cintos, o piloto sumiu. Vocês assistiram? Ai, já. Então, Tá tem comigo. lá uma sequência muito interessante, assim, a mulher tá com pânico, meu Deus! Aí vem uma mulher, não, você tem que ficar calmo, aí, vem, não, deixa que eu tomar conta, você tem que ficar calmo, pá, dá uma porrada. É. E aí vai uma fila. Isso é besterol. E Eu totalmente não Apertem sei. os cintos, o piloto sumiu, é clássico? Não, eu diria que é uma comédia boa de besterol. Loucademia de Polícia, é besterol? Lou- Não, Ah, eu gosto. Não é é besterol. comédia. E é clássico, não é clássico? Não, esse é um bom filme, é bom. Norbit. O primeiro. Norbit é uma porcaria de um tamanho Pô, tão baixou uma grande. régua, amo! baixou uma régua. Nossa, legal. baixou? Não, peraí, eu amo Norbit. Não, tudo Eu bem, não, tá mas tudo eu certo. não gosto do Vou filme. defender Tá tudo esse certo, filme. tá tudo Ele certo. ofende toda. Ofende Eu todo assisti mundo. quando eu era criança e eu amava. Porque Deixaram- você era criança, você não sabia o que estava se passando na tela. Não, o filme é. Um clássico pra mim que é comédia é a Hora do Rush. Hora do Rush, é. Eu amo. Na realidade é um filme, é uma comédia de ação. É, É. muito boa. É muito boa. Comédias românticas. Ah! O Diário de uma Paixão. Simplesmente É. amor. Não, pô, porque tem... Não, porque Uma tem, linda mulher. não, é que tem o... É muito óbvio. Linda Mulher, ele se encaixa no clássico. Sim, Hoje, ele é, tá Linda relevante Mulher, até sim. hoje. Não, só ia falar pra segurar porque tem o tema comédias românticas. Não, mas tô falando de clássicos. Só pra não É, queimar claro. o... Comédias românticas clássicas, É um velho. spoilerzinho. É. Ah, é que eu vou segurar o meu Qual que é a outra? Ah. podcast... Mas aí a gente tá falando de clássico. Manter Você esse pode falar o seu suspense. favorito? 10 coisas que eu odeio. Ah, eu tô falando! Antigo? Não, eu ia falar as comédias românticas que eu acho boa, que se destaca. Ah, É. isso você vai falar clássicos. Não, Não. são as comédias românticas Ó, que eu julgo... É. Outra coisa. Opa, vamos lá. É... Tá indo bem isso. Tá muito bom. Bonequinha de luxo. Ai, Não, amo. clássico. Clássico. Esse é, Amo. Clássico. porque foi um dos grandes filmes do... Muito famoso, esqueci o nome. Qual é o nome do diretor? Ah, Blake Edwards. Nossa, eu amo esse E a música é muito boa, né? E a atriz... A atriz é Eu fantástica. adoro, né? meu. Audrey. Audrey Hepburn, né? Nossa. Eu tenho um pôster Olha dela ali, em gente, casa. um monte de clássico. Agora que eu tô vendo. Ah, não. É, a bonequinha de luxo tá ali, luxo. ó. Laranja Mecânica. Tem, nossa, e eu... Psicose. Vocês sabem qual é o filme ali Bonequinho de do luxo. Grande Otelo? O Não. quê? Do Grande Otelo, que tá entre o Não sei. a Feitiço Havaiano e o Laranja Mecânica. Ah, esse aqui. O Grande Otelo ali é o filme brasileiro Macunaíma, Não sabia. que é a adaptação do livro do... Não sei o que. Mário de Andrade. Mário de Dançando Andrade. na chuva. Boa. Tá ali Clássico. A gente não tá falando de clássicos brasileiros, né? O que seria o Dona mais? Flores... Dona Flores... Dona Flor. Central do Brasil. Era isso que eu ia falar. Cidade de Deus é clássico? Eu acho que sim. é. Sim. Não Eu é acho tão tudo bem. antigo, mas Eu porra. acho que Não, é. não é questão de ser antigo. É isso. Foi você mesmo com Eu mesma. E ela tá assim, não pode ser. Eu acho que assim, esses três filmes que eu falei aqui, que nós falamos, Dona Flor, Central do Brasil. Central do Brasil e o Cidade. Coisa, o Cidade de Deus, eles são filmes brasileiros muito importantes, tá? Sim. Mas eles são filmes brasileiros. Então a gente pode falar que é um clássico brasileiro. Brasileiro. Né? A que horas ela volta? É? Vai Tá. virar. Aqui, Ah, eu não acho. Nossa, eu Não amo acho, esse não filme, acho, não acho. Não, acho meio, Tá meio fraquinho. Tá não. bom, então. Aí Nossa, que tá. fraquinho. É lento. Nossa, é que vocês não Mas pegaram é. a essência. Eu chorei Chorar é uma do começo coisa. ao fim. É o seguinte, se vocês pegarem coisas mais antigas, tá, dos anos 60, 70, tem muita coisa. Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um horror. esse Pesquisou, filme. né? É um clássico. Caraca! Pera. Eu considero, é um clássico brasileiro. Eu, particularmente, acho um Tá horror. gritando tanto. Que a Eu tô pessoa... chocado. Não, mas é Não, peraí. foi? Paulo Gustavo, não, peraí. Ele Não, falou mal do filme do meu Rubens. cérebro derreteu no Veja, último minuto. mas é. Calma aí, não. Eu preciso, Vamos preciso lá. ver se eu Respira. entendi certo. Glauber Rocha, Glauber Rocha, uma ideia na mão e uma câmera na cinema outra. novo, Isso. ideia na cabeça, Aham. uma câmera na mão. Uma ideia ruim na cabeça e aí... É ele que tá falando, hein? Eu falo isso há tanto tempo. Calma aí, mas só pra ver se eu entendi. Calma aí, É, só vamos pra ver lá. se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Deus e o Diabo na Terra do Sol é Sim. ruim, sim ou não? Sim ou não? Não. Sim ou falei não? nada desse. Se ele é ruim... Volta aí, Paulo. Opa. Coloca de novo. Vai, bota o... Replay na tela. Editor! É. Ele é o editor, ele não vai É ruim, isso, é ruim. é. Mas Tá bom, eu... Tá bom, não, tudo bem, era isso que eu precisava, calma. Isso aí- Calma. Ah, tá, tem mais. Então. John Carter. Ah, voltou. John Carter é ruim, sim ou não? É bom? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos deixar uma coisa bem esclarecida aqui para todo mundo entender. Gosto
é único como bunda. Não se discute. Se Não, lamenta. misturou Pode se tudo. lamentar, pode falar, puta, Não, porque mas a calma minha aí. bunda é grande demais. Calma aí, deixa eu falar uma coisa agora. Eu Fala. acho que existe gosto e qualidade. A gente consegue dizer. Eu acho que existe na gosto, minha opinião, mau gosto. na minha opinião, esse filme é ruim. Na minha opinião, porque eu não gostei do estilo. Mas então. eu não posso negar que o filme tem uma boa É o que eu qualidade. falei. Não, mas é tudo o que bem. eu falei, assim. É a mesma coisa. Eu não tiro o mérito É. Do Glauber. Deus e o diabo na Terra do Sol. tá. Eu não tiro. Mas Então você- você tá. Mas eu, particularmente, não causando. gosto. Tudo bem, não gosto. Não, é porque Tá causando. o John Carter me deu um nó na cabeça. O que tá acontecendo? Não, mas aí ele tá falando do gosto, não. Tudo bem. É, Não, mas- então, foi o gosto dele que me deu um nó. Agora que eu falei, Então, peraí. mas o problema é o seguinte, é não ser radical. Assim, não, vou assistir Casablanca, aquele filme preto e branco, os caras viram lá, não tem nada acontecendo, não tem um tiro, você entende? Outra coisa é apreciar a obra por si só. Então, Sim. assim, eu assisti na escola, ganhei uma edição especial em DVD com cenas adicionais, documentário e tal. Eu assisti e tal, mas não é um filme que fala assim, Não cativou. nossa, você sabe um filme desse mesmo gênero que eu acho mais interessante? Tá? O Cangaceiro, que chegou para ir Você chegou para com ser... Não. Não, então. Não, mas O Cangaceiro é feito antes do Cinema Novo, é um filme de ação que fala sobre o cangaço. E ali mostra exatamente o que o cangaço é. São os bad guys do Nordeste. Eles entram, estupram, matam e são considerados por algum, vamos ver, heróis. Como é que é o nome do cangaceiro principal? Lampião. É um herói para um monte de gente, mas todo mundo sabe que ele foi um dos grandes violentadores de mulheres, famílias, crianças, etc, etc. Então, assim, o Cangaceiro tem mais a ver com o que eu acho que deveria criar um faroeste caboclo, tá? Não do Legião. do Legião. Legião. Que, aliás, o filme é meia boca, infelizmente. Eu gosto muito da música, mas... do que o Deus e o Diabo. Deus e o Diabo é um filme, sabe, para francês ver. Mas você com não... imagens... Não, tudo bem, você pode não gostar. Não, eu tô brincando com cada um pode gostar do que quer, mas você considera Deus e o Diabo, pra você não é um clássico. Não, Não é. não. Mas eu respeito quem acha que é. Tá. Sem problema nenhum. E Alto da Os dois Compadecida? filhos de Nossa, eu tinha pensado nisso aí O agora. problema é o seguinte... Ah, não, calma aí, ô Alice. Calma Foi, aí, o que calma aconteceu? aí. Dois Ué, filhos o que de aconteceu? Francisco. Hã? Dois filhos de Francisco. Eu considero. Ele Claro, daqui a 15 clássico. anos... Os dois É? filhos de Francisco. Você sabe por quê? É, o Bate aí, Zezé e o bate aí. Luciano. Sabe por quê? Esse- Porque eles Não, mas eu conseguiram... nunca vi inteiro. Eu admito que eu nunca vi esse Não, o filme é inteiro, eu tô- maravilhoso. tô Eu assisti, pré-julgando. eu assisti. Lindo. Você nunca viu inteiro? inteiro. Nossa, passou tantas vezes na TV que Eu eu acho que eu já também assisti não vi umas inteiro. 15 Não, mas vezes. nunca vi do começo ao fim. Eu tenho ele em DVD, é muito bom. Ao fim a gente vê ainda. Agora, por quê? Porque o Vai Breno ainda. Silveira, que é o diretor, ele entendeu a essência do que tinha que contar. Ele não tinha que fazer um filme musical. Ele não é um filme musical. Não é um filme Não. musical. E é isso que é legal, porque a grande revelação é o final, que tem todo... Pega o filme da Tina Turner, né? What Love Got to Do It, né? A Não tem musiquinha que música. Você cantou. Vai cantar no final Como também. que é mesmo? Eu esqueci. Eu não lembro. What love got to do it, got to do... É desse jeito, tá? Pois bem, você assiste o filme inteiro e aí, de repente, esse momento que canta a música, tá lá cantando, ela que entrando no palco cantando e de repente muda pra Tina Turner, do cacete. Diferente, por exemplo... Eu vou falar um momento polêmico aqui. Diferente, por exemplo, de Lua de Cristal. Lua de cristal. Pois é, a música já fazia um baita do sucesso antes do filme estrear. O filme é dirigido pela Tomiki Yamazaki, né? Ou seja, uma grande diretora fez Gaijin, né? Gaijin. Um tremendo Eu filme. estudei com a muito filha legal. dela. Essa curiosidade aí. Você Ó. sempre... Você estudou com alguém, né? Ele tem Gente. umas boas, né? Queria dizer uma coisa. O Rubi sempre conhece alguém que conhece alguém que é primo de alguém. É um De cara... alguém bem- famoso. Ele é o LinkedIn. Também Ele é assim. LinkedIn. Também não é, mas dá... Aí Da- não sei por que razão, porque assim, primeiro que a história é uma estupidez atroz. Eu tive que levar minha filha para assistir por causa da Xuxa. Aí você e tem do todo... Serginho, né? Hã? E do Serginho. Não. Que rouba a cena, Não. né? Ele rouba a cena porque o que é uma das melhores cenas de ação que eu já vi até hoje. Ela cai dentro d'água, tá morrendo afogada, ele vai lá e fica sacudindo ela. Não faz CPR, não faz nada. É assim que ela salva, né? Mas tudo bem, não vou detalhar, né? Mas assim, a música que é o chamariz toca 4 vezes antes de ter a porra do final. Ué, eu fui assistir falando, pô, vou escutar a música no final. Não, bota a música aqui, bota a música aqui, bota a música aqui. Quebra todo o impacto do filme. Vira é o literalmente diferencial, né? um videoclipe esticado. Então, e é um, assim, cara, é uma bosta.
O filme da Xuxa é uma bosta. Ah, Eu bom. prefiro Não, tudo Amor bem. Estranho Amor, que não era dela. O que a Dani falou, Alto da Compadecida. Ah, Sim, com certeza. Clássico. é um filme... Não, veja. Há uma diga. discussão porque é o seguinte. Ele não é um filme de cinema. Ele é uma compilação da série de televisão que virou filme. Ah, é mas diferente. aí... Mas e daí? Vai ser bom. uma série, não pode ser clássico? Ah, claro. Então, É que, você- Clássico. não, é que um, Respondendo, Era uma minissérie de 10 episódios e virou um filme de 2 horas e meia. existem novelas clássicas também. Né? Avenida Brasil. Sim. Senhora do Que é uma Senhora excelente do- cópia É. de Revenge e também do grande clássico. Não gosto de Revenge. Eu acho Avenida Não, eu Brasil? gosto de Revenge. É, Avenida Brasil. Não, qual é o clássico que Revenge e Avenida Brasil Nossa, mas bebeu? a minha história tem tanto filme do. Então não, do mas Avenida mas Brasil. baseado numa história clássica da literatura. A gata mulher. Não, calma Cinderela. aí, que agora eu quero pensar aqui. Ah, É um mas era escritor do francês. Marvel, não sei. Ah, Pronto. Como? Francês? Escritor francês. Ai, ajudou. Agora... O Conde de Monte Cristo. O filme é isso. É uma versão que nem Pocahontas e tal, que de Avatar. É Pocahontas. Sim. Só que... Ah, sim. E não é por causa disso que Então eles aí viraram que tá. clássicos. Avatar é um clássico, já que ele pegou de referência outro clássico? Não, qual clássico? Pocahontas, você acabou de falar. Não, mas o desenho animado não é, do Pocahontas não é um clássico. A história é Pocahontas. Então, é que a Letícia tinha falado que o Avatar vai virar um clássico, não é? Sim. A Dani achou, né? É. Não, Eu acho. Ah, vai, Ah, eu sei, alguém falou aqui. Eu não lembro. Não, eu acho que ele ele já é um mas filme a cultuado. pergunta é, Eu assisto ele várias se vezes. O Avatar? filme É, acho muito legal. usa de referência outro clássico, ele pode ser um clássico? Se ele Pode, for, pode. Não, o Star Wars pega um monte de filme de referência. O filme do Tarantino é Pura referência. pura referência e eu acho que a gente pode porque dizer que a maioria é referência não clássico. Né? cópia, né? Não. Então, assim, a É. Eles referência é um criam filme. um novo estilo. Não, né? é o que eu falei. Então, do sete- isso é um ótimo Isso é ponto. bom, é. Porque tem uma diferença da cópia, daquela cópia barata, que ele pega só tenta o imitar. roteiro, né? E tem o que pega algumas coisas, joga no liquidificador e tira algo completamente diferente. É, Que o Kill Bill. você enxerga a referência, mas. Kill Sim, Bill. é verdade, Kill Bill. Que o Bill tem Não, isso a aí. maioria dos do Tarantino, ele. É. O Jack Brown é Black Exploitation, o Kill Bill é os filmes Não, asiáticos. mas e- o Jack Brown é baseado num livro. Né? Um livro de um cara, como o outro filme também. Qual que era o outro? Mas é o mesmo cara que é o autor daquele filme com o... Não vou lembrar. Tá, passemos adiante, eu não vou lembrar. Eu vou ficar maluco aqui. Deus quer falar? Não, pode ir, eu vou pode levantar um outro ponto. Que é o Ah. seguinte. Porque tem um filme que todo mundo acha que ele é muito bom e pode virar um clássico, que a gente tá falando. Sim. E ele precisa passar um tempo pra gente meio que confirmar a Sim. ideia se ele realmente Aham. é o que a gente acha, né? Uhum. Mas tem o filme que as pessoas às vezes não dão valor na época. Sim. E o tempo mostra Que é... Nossa, o exemplo clássico, Blade Runner, é sim, clássico. sim. Oh, Todo mundo com concorda. certeza. Além do Com filme certeza. cult, ele é um clássico, que na época não Não, chamou tanta não, atenção. velho, vamos deixar uma coisa clara, que isso é meu ponto de vista. É um clássico, mas a versão assistida no cinema nos anos 80. Porque depois, um Ruben, que trabalhava na Warner, descobriu a lata com o som original, com a visão original. Né? Porque o filme foi reeditado 200 vezes até chegar nessa versão internacional, que é que todo mundo viu, que tem a narração em off. Esse aqui não tinha, aí lançaram. Aí, por lançar isso, depois o diretor resolveu resgatar e fez a versão definitiva, que foi apresentada em Cannes em 2011, alguma coisa assim. Né? As versões sem a narração em off são um saco de assistir. Porque ele não te dá a pegada porque um filme clássico de cinema Você acha que a noir, narração deixou o filme melhor? muito melhor. O clássico do cinema noir, né? O cinema noir, para quem não sabe, é uma criação francesa daquele filme preto e branco, geralmente de investigação, policial, etc. Apesar que tem muitos outros que não tem essa pegada. E o Blade Runner era exatamente isso. Era a adaptação de um monte de coisas de ficção científica no clima de filme noir. É uma exige-se distopia no ar com distopia. distopia. É, um filme futurista distópico, Isso, só que é. com clima no ar, né? Por exemplo, 2049 é um filme de ação muito legal, né? O Blade Runner 2049. Mas não é um filme do mesmo estilo, né? Porque não tem a narração é que faz a mudança do estilo. É um filme no ar do futuro, distópico, etc, etc. E isso aí é um pé no saco, porque aí você não sabe... Não. Então, assim, a minha versão clássica, e que muita gente concorda, é exatamente essa que foi lançada Mas no aqui cinema. tem as cenas do
Porque colocaram as cenas do... Não é do Iluminado? É Iluminado? Ah, isso foi isso desde o começo. Esteve. Aquela cena da floresta. Sim, Você gosta da versão que tem essa cena? Mas tem todas as versões. Ele termina o filme desse jeito. Não tem uma que lançou depois que tiraram isso, que é exatamente o que o que Resident tiraram, na realidade, é o seguinte. Qual a grande discussão por trás desse filme? Afinal de contas, o Deckard, personagem do Harrison Ford, é ou não é um replicante? Essa é a discussão. Né? Tanto é que essa mesma discussão, por incrível que pareça, foi levada no outro filme, e que você chega à conclusão que ele era humano. Aí, tem sempre um cara que defende a outra tese, que faz assim, não, mas é isso, ele fez porque a programação dele diz que é um saco. Então, assim, essa cena que você está falando é do unicórnio andando para lá e para cá. Isso é do outro filme do Ridley Scott, que é o filme com o Tom Cruise, que é A Lenda. Sobrou lá, você é de unicórnio, então, para provar que o Deckard era um unicórnio, ele acorda sonhando com unicórnio, né? Só que na versão internacional não tem isso. Ele sabe quem são os replicantes e por que eles estão lá, etc, etc. Então essa discussão é um saco, porque assim, tem coisas que o clássico... É aí que tá. Esse é um clássico que você tirando a história da ficção científica, colocando lá manipulação genética, por exemplo, a história vai funcionar muito bem. Né? E eu acho muito bom o filme. A trilha sonora, inclusive, maravilhosa do Vangelis. Morreu, inclusive. Triste, morreu. Triste. E vai ficar por isso mesmo? Acho que então é isso, Não, acho que não tem... Acho que tem um veredicto aí do não, você conseguiu chegar no... Não, eu assim, analisando tudo que foi falado até agora, não, eu ia defender... Ele deu a palavra e tirou. Ele deu a concha da palavra e... Não, então deixa eu só... Não, é que eu ia começar dizendo assim, eu defendo o seu ponto de vista, é muito bom. Essa sua definição de clássico eu nunca tinha ouvido. É muito legal. Vou até usar para escrever. Eu pesquisei no Google. Tá vendo? Chat GPT. Um clássico. Eu perguntei pro chat GPT e ele me falou isso. Um clássico que agora vai ter uma versão atualizada é A Cor Púrpura, né? Que lançou o trailer. Esse é clássico, com certeza. Não, esse é um baita filme. Mas que desânimo foi esse? Veja, me incomoda fazer a versão de um negócio que está ali. É a mesma coisa, eu vou fazer versão de tempos modernos. Não, mas tem alguns que ficam legais. Por exemplo, Psicose teve a versão dos anos 90. O quê? É ruim! Você assistiu? Claro! Você achou ruim? Claro! Então, mas é igual, isso então não tem mesmo. sentido. Ele só botou cor. Colorido, Sim, mas Mas não precisava. Deixa eu terminar de falar. Por favor. Você fala sério? Exato. E além disso, fizeram uma série com a história de Psicose, que fez muito sucesso. Mas você sabe Bates que... Motel. Sim, claro, eu assisti ela inteira. Maravilhoso. Aliás, com a Rihanna. Então, a Rihanna tá perfeita. Nossa, perfeita. Quando que ela não tá perfeita? Me diz. Quando eu falo que ela canta igual a outras mulheres, todo mundo me fala que eu estou errado. É o quê? Não, vamos Tá errado, eu não vamos pra frente. nem sei o que é. Não, mas aí que tá. Veja, fazer novas versões de filmes que todo mundo sabe como é que é, e não ter nenhuma alteração, é uma, digamos assim... E é o Gus Van Sant que fez o filme, é um puta de um diretor, sabe? Bom, a né? cabeça é excelente, né? Eu adoro aquele filme... Elefante. Milk. Não, Elefante... Paranoid Milk é meia boca. Tô falando todos do Gus Van Sant na Não. cabeça. O mais antigo. Mais antigo que o Elefante? Aquele que é com o River Phoenix. My não sei o que, Idaho. É alguma coisa assim. Um filme bonito e tal. Vou pesquisar pra Sabe Eu uma fiquei coisa que eu curioso. É o achei... irmão do Joaquin Phoenix? Sabe uma coisa que eu achei muito legal? Todo mundo concorda que Pânico é um clássico de terror. É? Não sei. concordamos com isso? Eu acho um Pânico. Sexta-feira 13 é um clássico. Sim. Mas só o primeiro. O Jason... Qual que é o filme? Não, Fred Sexta-feira 13 é do Jason. O do Halloween. Fred Krueger. Não, o Halloween. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo é um clássico. Todos esses primeiros Halloween é um são. clássico. Sim. O Pânico eu já entro, acho já discutível. Todos esses pra mim é... gente. Não, eu acho total clássico. Eu não acho ruim, eu não acho errado quem acha que ele é um clássico, mas eu também não acho tão errado quem fala que não é. Qual que é a sua justificativa? Eu não sei se ele é tão... Ele não é mais
Não sei. Seu coração não permitiu. Não, assim, ele não é mais. Não sei se genérico a palavra, mas ele não é um pouco mais. Superficial. Por exemplo. A Máscara do Pânico fez muito sucesso. Não, ele é icônico. Ele é icônico. Mas aí que tá, um É filme pop. icônico, se ele se tornou um ícone, pra mim ele é um clássico. Porque ele é lembrado por gerações. Ah, Tanto é que continuaram a A franquia, e esses filmes novos é muito legal, porque eles fazem muita referência, óbvio, né? É uma sequência. Antigo, né? Mas eles até brincam com isso, tipo, de filmes de terror da franquia, porque dentro do filme eles falam do Pânico como se existissem os filmes mesmo. Então eles usam muito disso. a própria lenda do. Porque no filme é assim, aconteceu e aí alguém Temos foi uma lá, fã do Pânico Eu aqui. sou muito fã, gente. Conheço muita gente que é fã do Aí Pânico. eles foram lá e fizeram um filme, que dentro do Pânico chama Facada. Que Isso. são os nossos filmes, né? E aí eles falam dos filmes, tipo, como se fossem clássicos. Isso O que é até... muito interessante, porque eles continuaram a franquia e deram continuidade, mas fazendo muita referência. Tem um filme se eu não me engano, é o quarto, acho que o quinto filme do Fred Krueger, que se passa no mundo real. Então é a atriz do primeiro filme falando com o Robert Englund, que é o Fred Krueger, e eles estão tentando conversar com o diretor, que é o Chuck, não sei das coisas, o diretor do filme, para ver se ele consegue mudar alguma coisa, porque as coisas que ele escreveu do roteiro do próximo filme estão acontecendo, estão morrendo gente e tal. Então é a famosa brincadeira com a quarta parede. Sim, e é muito legal quando os atores dos primeiros filmes voltam, os personagens, porque causa toda uma nostalgia e blá blá blá. Então eu considero Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Clássico. também. Também. Isso, acho que é um Porque todos assim, pra esses- mim, se o Pânico eles estão na Sim, mesma linha. sim. ali, Com né? certeza. Mas eu todos esses filmes de terror, com essa premonição. pegada... Então, aí já vai Aí descendo, desceu, né? aí Aí desceu. chegou num ponto que eu acho que demais, né? Não, aí tá um pouco... Desculpa. Eu não sei, eu acho que todos esses filmes aí de terror, eles têm são divertidos, etc., mas eu não considero nenhum deles clássico. Nem Chuck? Hã? O boneco assassino? Não, nenhum filme de Não, o terror. Boneco Assassino é clássico, né? Não. Não é clássico? Eu não acho. Não, não é. Psicose, Não. Psicose, sim. Não, veja, calma. Eu não estou falando nem desses filmes modernos, principalmente dos anos 70, Halloween, etc. A discussão é o seguinte: você tem um conceito que você colocou, e dentro desse conceito, isso não se aplica nesses filmes que foram feitos. Pânico, O inclusive. meu conceito não se aplica? não. Por quê? Porque ele não acha que o primeiro Pânico ele é uma Relevante o somatória. suficiente. Ele tem uma somatória de referências de outros filmes de terror, Não, pequenos mas aí ou não. Mas a ué. gente concordou que filmes clássicos também podem usar outros de referência. Sim, mas é só referência. Não, tem Não, que ó, criar. veja bem. Vamos lá. Ele tá falando que pra ele o filme não se sustenta por si só, entendeu? Ele é um filme só de referência. Quais ele não... são as referências do Pânico? Desculpa. Ah, Por você que é exemplo, fã. Você que quais se são? diz. a primeira delas, que está no começo da primeira cena. Tem um filme chamado Um Estranho na Minha Casa. Um telefilme de 70 e alguma coisa. É exatamente a primeira situação dela. Entendi. Tá. Então ali Não, já mas começou então. ali. Então, veja. Veja bem. Quando você tem muita referência e você desenvolve essas referências dentro de uma outra história, que realmente a história é diferente. Mas eu não acho que as referências e o desenvolvimento da história gerem o clássico do jeito que você falou. Do jeito que se perpetua. Então, né, que vai, mas aí que tá. O Pânico, todo mundo lembra. Lembra tanto que até esse é o fizeram problema. uma Eu sequência. não vejo... Não deixaram ele descansar, eu acho. Porque eles... Sério? Porque deu dinheiro. Então vamos fazer vários. Então ele não descansa. Você lembra dele porque tem vários. Estão Não, mas lançando o Star vários. Wars, Star teve Wars vários e também. ninguém discute que a trilogia Mas é aí, original. três Harry anos de Potter diferença é um um para o outro. clássico. Harry Potter é um clássico? Não. Não. Não? Claro que não. Não. Mas Senhor dos Anéis, acho que é. Sim. Ah, mas aí que tá. Por que Senhor dos Anéis é e Harry Potter não? Eu acho que Senhor dos Anéis trouxe mais coisa do que Harry Potter. Harry Potter aí entra naquilo de tem muita referência. Mas aí que tá. Vocês estão se perdendo. Mas não sei também, daqui No a meu 30... conceito. Por exemplo, tô falando de literatura, né? Porque os dois, né? Cinema e literatura. Mas, por exemplo, Mark Twain é um escritor clássico. Sim. Então, As Aventuras de Tom Sawyer é um clássico. De literatura mas não tem nenhum filme que chega Não, tudo perto bem. Mas deles, adaptação dos livros dele. eu acho que eu não vejo Harry Potter hoje como clássico, mas eu não sei se daqui 30 anos Com eu posso certeza. olhar pra trás e falar, Ah, pô, tá. é um filme clássico. Pode ser. Então, mas é o que eu tô bruxo. tentando dizer. Pra mim,
ele é um filme que ultrapassa gerações. Mas ele não é um É filme relevante. popular. O X da questão é o seguinte... Não é um filme popular? Não, no sentido assim... Ele pegou todas as classes sociais que foram no cinema assistir. Não, mas acho que Ah, isso não, mas Blade é... Runner não pegou e virou não, um clássico. nada a ver. Mas é essa Eu a nunca pegada. assisti Star Wars. Me lembrou o Ori, meu cachorro. Não, vocês estão se perdendo no personagem. Se perdendo na discussão. O fato é o seguinte, eu acho que, juntando o que você falou com o que ele disse, tá? Existem filmes que são cultuados, mas ele não tem o peso suficiente para ser um clássico. Então, simples. mas aí que tá, minha gente. Mas o Pânico é um filme... Clube dos Cinco tem esse peso? Tem. Mas tem para a geração de Pânico- vocês, desculpa. Pânico, ele 10 pode coisas ser que eu odeio em você tem esse peso? É uma comédia Tem- romântica. tem pra- Ela é pra- clichê, ela é Mas simples. ela se destaca das outras. Pânico... Você sabe não- que das não coisas tem que eu odeio em esse você é destaque. Shakespeare, né? É a Megera do A Megera Mar. do Mar. pô. Fácil de Então, se ela foi destacar. inspirada num clássico. Mas é totalmente diferente Mas do livro. ele... Mas eu também não sei se 10 coisas... Ah eu lá, gosto ah lá, do... já tá querendo eu voltar acho o filme atrás. muito bom. Mas não sei se ele tem também o peso do clássico. Acho que clássico. ele meio que entra no pânico ali. Numa área meio cinzenta de que... Talvez. Alguns É vão que falar aqui, que sim, a gente alguns Sabe vão quem falar pode que se A gente não. tornar tá dele um discordando. clássico? É o Heath Ledger. Como é que é? O que pode se tornar dele um clássico pode ser o Heath Ledger. É, mas aí você Não, mas a ele história é morreu. boa, mesmo sem Também. o... Não, mas aí que tá. Você assistiu o último filme dele? Vai, Doutor os Parnassus? Ah, não. Não. Aí, porra, O puta filme, Coringa. então. O Coringa. O primeiro Coringa. O do Jack Nicholson? É. Hum. É um clássico. Não, O Batman, o filme Batman, É. do Tim Burton. Pra mim, não. não, também não. Pra mim, não. Se bem que... Não mas é. ele é cult. Eu acho que é virou um cult. cult. Sim, Mas não ele é clássico, cult, não, exatamente. não é clássico. Então, gente, essa é a questão. Essa é a grande discussão. Pra vocês tem que ser um filme bom. Tipo, um roteiro fechado. Pra mim, não. Pra mim, é um filme que sobrevive. Ele tem que sobreviver há muito tempo. Mas olha, Independente de Se você- ser um filme... mas o filme- mas se você Tá. pegar hoje e assistir, Então, mas assistir não o é Pânico, ele vai estar assim, velho, em relação assim ao como novo. Psicose, tá velho também. Não. O primeiro filme não tá velho? Não tá, ué. Não, ele tá velho assim. A técnica que foi filmada é velha. mas Mas a a história história- funciona. A história funciona. Mas assim, como o Pânico tem até meio tosco. Filme de terror antigo é até meio tosco. Ele não dá medo. Não, claro que dá, pelo amor de Deus. É lógico que você não assistiu. Veja, Veja bem. você assistiu aonde o Senhor Psicose? Na televisão. Assista no cinema. Nossa, Cinema é outra história. Pânico. Olha, o primeiro Pânico que você assistiu aonde? Eu assisti em casa. Então, Na assim, TV, em casa. lá. Eu assisti A Hora do Pesadelo em casa, no meu vídeo, com a janela aberta, que eu falei assim, eu não vou ter medo do cara que entra no raio do sonho e mata todo mundo. Eu vou me borrar. Então eu vou assistir durante o dia. E é o que eu fiz. E às vezes, e tem uma técnica que eu descobri com meu sobrinho, Mas isso... Quando foi isso? quando o filme foi lançado. Exatamente, assiste hoje. Vamos ver se você vai sentir o mesmo medo. Eu assisti. É um horror. Eu tenho Você vai Pariu, concordar não. com isso, Ruben? Não, Você concorda com isso? Que os filmes de terror dão o mesmo medo do que os filmes feitos hoje? Como é que é? Eu Os acho filmes que- antigos. os filmes Mas eu antigos acho dão o Depende mesmo da medo. história. Ah, depende do A filme. edição, Não, depende do você filme. percebe que é edição, porque é uma edição mais pobrinha. Não, eu entendo. Se você vê mas ó, depende, tem coisa que porque tem terror psicológico. terror psicológico. sim, sim. E o Psicose tem uma É. coisa, eu não acho que o Psicose inaugurou isso, mas talvez tenha popularizado, uma técnica que o Hitchcock usa, que é, Ah, sim. ele não vertigem. esconde o que vai acontecer. Porque tem o filme que esconde, você fica até o final pra saber o que vai acontecer. Ele entrega o que vai acontecer pra você que tá assistindo, mas ele não fala pra protagonista. E daí gera a tensão de você querer avisar a protagonista. Ah, É uma jogada ótima. Não, é um filme ótimo, o roteiro é Então ótimo. ele Eu só tem digo que essa- eu acho que não dá muito medo. Eu acho que Mas ele é um dá- ele meio... Mas Mas não isso dá é uma uma questão atenção, meio- ele dá uma É, dá atenção. uma atenção. Ó, É uma eu agonia. fui assistir É aquele... porque rapidinho, tem uma diferença entre o psicológico e o jumpscare. Sim. Então, talvez um filme antigo de jumpscare realmente você vai falar, nossa, que bosta. Mas quando é psicológico, eu acho É a que... história que... né? aí vai depender Não, muito da mas mesmo história. assim... E o mesmo jumpscare é um quando recurso é- mais barato também, que, É, né, pô. Não, pô, mas é só você... a Hora do Pesadelo, vocês acham que dá medo? Dá. Dá, porque realmente... Só o conceito já me dá um medo. É. É. Eu só não Porque- gostei do final, mas tudo bem. Isso é- Porque assim, imagina... Chuck dá medo. Não. Não.
Calma aí, é um boneco. Pera lá. Não, Gente, é um, Olha, um boneco andando por aí. Peraí. O primeiro Acho filme fofo. do Exorcista. Me dá medo. Puta aí, Aí, dá medo. o outro Fake clássico. Dá Você medo pra tem- caralho. Filme de 74. Me dá medo. Entendeu? Mas por quê? Porque eu tenho medo de outras coisas. Não, mas aí que tá. O medo é um negócio muito interessante. Eu não sou um cara que... Eu tenho medo dessas coisas esquisitas. Mas assim, eu fui assistir Annabelle. Aham, Annabelle. Tá bom. eu não. Annabelle, assisti. Já tinha visto o trailer. Então assisti. Tem 2 sequências que eu fiquei arrepiado de fazer... Ai, caralho. Que, sabe, qualquer outra pessoa não. Aí depois eu perguntei pra não, realmente... A cena em que ela tá, que a mulher tá no porão do apartamento, vendo não sei o quê, aí tem uma lufada de vento que é o capeta ali, né? Você fala, opa, eu senti. Mas na segunda cena, ela tá na casa dela, tudo escuro na coisa, só a luz, né? Lá de fora, e aí no bruxulear da cortina, certo? Olhos sinistros aparecem. Aí eu falei, eu vou no banheiro. Porque assim, veja, é o mesmo esquema de você fazer aquele velho esquema do susto, né? Você entra no corredor, olha pra lá, não tem nada, olha pra lá, não tem cara. Quando você olha pra frente, o cara tá aqui, né? Sim. Esse é o esquema. Mas assim, dentro do que a gente falou até agora em relação aos filmes de terror, você tem o Psicose, você tem o outro filme que é baseado no Annabelle, como é que é? Não sei o quê. Invocação do Mal. É. Pelo amor Ele de dá Deus! medo, né? Eu tenho medo. Eu O tenho primeiro medo também. é... O primeiro Mas é então, punk. É só pra finalizar o meu pensamento. Hereditário é um clássico? É um cult. É cult. Cult. Cult é Eu vou assustador. avaliar, eu não assisti. Só pra finalizar meu pensamento, eu acho que hoje a gente tem muito mais recursos pra assustar e causar essa atmosfera de medo do que antigamente. Porque antigamente, a gente, assistindo hoje, a gente consegue identificar algumas coisas que, isso aí foi edição, dá pra ver, não sei o que ali. E aí acaba tirando um pouco essa energia de, sabe, de imersão do filme. Mas também tem a época que ele foi, né? Porque Não, quando, na época, quando os Lumière com botaram certeza. a cena clássica do trem no cinema, para as pessoas que não Não, mas viam eu não- nada, elas saíram correndo porque Aí acharam que o trem tá. ia atropelar todo Não, aí que mundo. tá. Na época, com certeza, foi assustador. Eu tô falando, hoje, a gente assistir, acostumado com o que a gente tá dos filmes atuais, assistir um filme antigo, talvez não dê tanto medo quanto ver um filme com os recursos mas, que a gente tem Você hoje. falou uma palavra que eu acho que é a chave disso, que é imersão. Exato. Se a história for imersiva, às vezes a gente nem repara no defeitos, detalhe não, ué. dos defeitos. Será? Não, se a história for imersiva, Você mas presta atenção, você fica não vê, assim, na tensão, você não vai ficar prestando atenção. eu Talvez acho se você que assistir uma depende. segunda vez, você fala, nossa, que bosta. Mas na primeira você fica meio... Eu também não sei se o público não vai já também um pouco mais preparado, porque a gente já sabe as técnicas de terror, então você sabe que, pô, a pessoa tá à noite, ela abre um espelho, a chance de aparecer um demônio então, atrás é muito grande. Então você exato. também já vai, sei lá, na década de 60, a galera ia muito mais preparada. Sim, Tipo, e é exatamente isso. Tem alguns clichês de filme de terror que hoje eles têm que inovar pra assustar de uma forma que a pessoa esteja despreparada. Se você vai ver esses filmes mais antigos, você sabe cada momento que vai dar o susto. Você sabe. A trilha. Inclusive, até em filmes Trilha novos, sonora. o Pânico, que segue muito essa linha dos filmes antigos, eu conseguia dizer a cada momento que ia Mas ter um que susto. filme antigo que você tá falando que a gente já prevê? Filme de terror antigo. Mas qual? Todos. Tipo, Não. Por exemplo, você quando vem uma musiquinha de suspense, você sabe que vai ter um susto. ó, mas eu vou levantar só uma coisa muito... Star Wars, quando lançou, revolucionou o gênero, correto? Sim, não existia o gênero, ele criou o gênero, inclusive. Aí ele influenciou uma série de filmes. Uhum. Ok, Aí você vê as influências do Star Wars, sim. sem ver o Star Wars. Aí você vai ver o Star Wars e você fala, pô, essa história do vilão seu pai, isso aí eu já vi 10 mil vezes. Sim. Só que, na verdade, ele é a referência original. Então, às vezes acontece de você pegar um filme clássico, sei lá, da década de 60, depois de ter visto vários filmes dos anos 90, dos anos 2000. E aí, quando Mas você vai pegar esse ele o lá meu atrás, ponto. você já tem a referência. Só que, na verdade, esse filme é Foi o a que deu a base. referência, é a Mas é base É exatamente pra... como se você esse é o meu tivesse ponto. visto na cronologia errada, né? É. E aí você não vai ter o mesmo impacto porque você já viu todos os... Só que esses filmes que beberam daquela fonte. Mas é exatamente isso que eu tô falando.
Eu tô falando isso, que a gente assistir um filme antigo não é tão impactante quanto a gente vê um filme Porque novo. você já viu os novos. Mas Mas é o que ele tá falando mesmo. Mas é isso. É que depende também se... Às vezes você viu Psicose sem ver 10 mil filmes que ele inspirou depois. Até Hannibal Lecter tem coisa de psicose. É. Ou, por exemplo, É que Hannibal não dá muito susto, né? É mais a história que qual, o seriado ou o filme? o filme. O segundo filme, Hannibal. Porque o Silêncio dos Inocentes é um, Sim. Hannibal Não, é eu o segundo. assisti... São 3, né? Tem O 3, Dragão, vamos né? falar. Dragão. O 3 é a origem eu também dele. não- Mas tem um filme antes desse, Sim. que é o Manhunt. Ah, não, esse eu não vi. O Manhunter, que é exatamente a primeira adaptação do Thomas Harry pro... o Manhunter, né? É a história original do Silêncio dos Inocentes. Ah, Né? sim. Entendeu? É o que o roteirista, eu esqueci o nome do roteirista que fez o filme do Silêncio dos Inocentes, pegou uma parte e foi. O Psicose, por exemplo, é baseado num outro personagem, né, da história do policial americana que não tem nada a ver com o Anthony Perkins. A única coisa que ele pegou, ele comprou os direitos, né, do filme e pegou principalmente a questão dele fazer objetos com a pele humana, né, das vítimas, né, e comê-las. Mas isso é outra história. Mas a série é muito boa. Mas você já viu a origem O quê? do Hannibal? Não gostou? Eu sou obrigado a ver algumas Eu coisas, vi. então é muito ruim. E não tem nada a ver. É outro negócio. O Mas é Thomas triste. Harry falou assim: olha, É triste, né? Aquela primeira cena lá. não sei. Filme que me enche o saco, eu passo pra frente. Ah, tá. É o que acontece, por exemplo. Thomas Harry fala assim: olha, nós estamos querendo fazer a origem do Hannibal. E nós estamos disponíveis para pagar $2 milhões. O cara me passa, ele abaixa a calcinha e pronto, final. É assim. Filme ruim é mais ou menos isso. Pô, mas você assinou, é ruim. Só duas coisas. Garotos de Programas, né? Acho que o filme que estava... Isso. My Own Private... Isso, My Own Private Idaho. Exatamente. É um puta filme. Não, eu só queria fazer uma dúvida. Se eu tenho R$17, só R$17, e eu quero ver vários desses filmes clássicos, como que eu faço? Não faz, né? Assina o Luke. Fala de novo, eu não entendi. Tá vendo, Porra. né? Fiz o gancho. Sim, mas não desse jeito, né? Me pega desprevenido. Vamos lá, de novo. Tenho R$17 apenas pra gastar no meu mês e quero ver o máximo de clássico que eu posso. O que eu faço? Luke? Assina o Luke. Assina o Luke. Mas o que tem no Luke? Olha, eu vou dar Muitos clássicos. um dos filmes que acabou de entrar na plataforma, que eu acho um dos melhores filmes sobre a Guerra Fria, uma ficção sobre a Guerra Fria, chamado Limite de Segurança, que é, digamos, a versão séria do filme do Kubrick, Doutor Estranho. Doutor Estranho. Não, Doutor Fantástico. Doutor Fantástico. Nunca vou entender essa tradução, mas tudo bem. Que é o seguinte, no sistema de defesa dos Estados Unidos, dá uma pane e o computador manda atacar Moscou. Então os aviões saem todos, né, cria aquele baita caos, né, e o que nós vamos fazer? Então, o que nós vamos fazer é a história. E assim, é tensa para diabo, que como se fosse teatro, se passa em 3 cenários no máximo. E assim, aquela tensão, aí o presidente dos Estados Unidos entra, e aí ele está conversando com o e as decisões são tomadas por causa desse negócio, tem que ser instantâneas, porque o negócio em menos de 24 horas o bombardeio já está chegando na União Soviética e vai provocar a Terceira Guerra Mundial, a menos que alguém faça um gesto nobre. E aí eu não vou contar. E aí, esse filme é do Sidney Lumet, é lógico, tem que assistir. Essa é só a sinopse? Certo. O Sidney Lumet é o diretor, é um dos grandes diretores de cinema, fez muita coisa legal, como por exemplo O Príncipe da Cidade, que é um filme sobre corrupção policial, muito boa, né? E, entre outros, tem um monte de coisa boa lá. Tem um filme para quem não conhece o Rock Hudson, que foi um grande ator, uma grande estrela de cinema dos anos 50 e 60, você pode ver lá a Estação Polar Zebra com ele, que é um filme também que se passa na época da Guerra Fria, mas é colorida, o outro é preto e branco, pode ser que preto e branco não é legal. Mas Robocop,
Robocop. Taxi Driver. Taxi Driver. After Hours. Metrópolis. Kagemusha. Metrópolis. Metrópolis. Cães de aluguel. Tempos Modernos. Cães de Aluguel. Cães de aluguel. Nossa. O garoto. O Garoto. O garoto. Tudo isso no look. Tudo isso no Cleópatra. Cleópatra. Não, mas isso é sério. Muita gente fala que o Luke tem muito clássico e esse é um Muito. grande Fora diferencial. clássicos da TV Zorro. Família Adams. A A série série. original. É, Sim. É isso. Então, É. pra quem gosta de clássico, é a melhor É a pedida. pedida. É isso aí. Apenas por 17. E você pode... 16,90. 16,90. 17 não. 10 centavos aí pra você guardar aí nas suas economias. E, 5 telas. 5 telas. 4. 3 telas. 3 telas 5 adicionais. perfis. 5 perfis. 3 telas Pode simultâneas. assistir Três de telas onde simultâneas. você quiser. E dividir com quem você Exatamente. quiser. E paga por ponto extra? E nem que você precisa fazer o que os caras fazem aí de trocar senha. Então, né, vai ficar muito legal. Sem contar o fato de que, além dos clássicos, tem quase 10 mil filmes no acervo. E com muito conteúdo exclusivo. E original. Nossa, Oh, e gente. em sério? Você quer mais o quê? Não precisa de mais nada. Agora. Assina aqui. Agora. Bom, é isso. É isso. Esse foi o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau, um abraço. Tchau.